Então, a gente vai falar um pouquinho sobre doenças do sistema gastrointestinal e vamos iniciar nossa aula com as doenças do estômago. O estômago, na verdade, ele tem uma função, né, de servir como reservatório gástrico, fracionando os alimentos em partículas menores e misturando-as com secreções gástricas. E todo o seu conteúdo vai ser esvaziado no duodeno, tá, de modo controlado. Isso em condições fisiológicas. O estômago ele é dividido em fundo, corpo e antro, que são duas curvaturas, além de duas curvaturas e dois esfíncteres, que são a cardia e piloro. E alguns fatores que vão influenciar a motilidade e esvaziamento são a distensão do duodeno e do jejum, a gastrina, que vai estimular a motilidade antral e a pressão do esfíncter esofagiano inferior, e a acidificação do duodeno, a irritação da mucosa, fatores emocionais como estresse e tensão durante a refeição, que podem prejudicar a circulação sanguínea, gerando dificuldade na digestão e também no esvaziamento gástrico. A velocidade do esvaziamento vai depender das propriedades físico e químicas do quimo e do fator psicológico. Então, pessoas que tendem ao estresse emocional, esse estresse emocional ele pode gerar alterações físico e químicas do quimo, né, que pode gerar um quadro de gastrite, por exemplo. Então aqui a gente tem essa imagem onde aqui na parte superior a gente tem o esôfago, a cárdia, que é um dos esfíncteres do estômago, o fundo gástrico, as células parietrais, que vão dentro da região tanto de fundo quanto de corpo, que vão liberar fator intrínseco e ácido clorídrico no lúmen, as células principais que secretam muco e pepsinogênio. No antro, né, a gente tem a secreção de pepsinogênio e gastrina e as glândulas mucosas na região de antro e de corpo, que também vão secretar muco. Essa região aqui é o piloro, tá? Que é um dos esfíncteres da região gástrica. Então, a gente tem a cárdia, né? Que vem da palavra coração. Então, ela fica próximo ao coração. E a região, o esfíncter que é o esfíncter piloro, que fica na região, na porção distal do estômago, próximo ao duodeno. Então, a gente tem os hormônios gastrointestinais que vão ser produzidos pelas células no trato gastrointestinal e no pâncreas. Então, a gente tem a localização das células produtoras de hormônios, tá? Então, a gente tem as células G que vão produzir gastrina na região gástrica, as células S que vão produzir secretina. Em região de intestino delgado, duodeno e jejum, as células K que vão produzir o GIP. A motilina, produzida pelas células L, a colecitoquinina, produzida pelas células M, motilina pelas células M. Na região de pâncreas, ilhotas pancreáticas, células beta, tá, que vão liberar a insulina, as células alfa, que vão liberar o glucagon, e na região de intestino grosso, ilho e incôlume, as células L vão liberar PYY. As células D vão ser geradas em todo o trato digestório, liberando somatostatina. Alguns hormônios intestinais eles vão ser produzidos na região gástrica, né? E vão agir na motilidade gástrica. Então, eles agem sobre a motilidade. Por exemplo, a gente tem o polipeptídeo inibidor gástrico, que é o GIP. Esse GIP ele vai ser liberado pela porção superior da região de intestino delgado, tá? Então, essa região aqui, que é o início do intestino delgado, então a gente tem o duodeno aqui. Então, a gente tem duodeno, jejum e íleo. Esse polipeptídeo ele vai ser liberado na porção inicial do intestino delgado em resposta à gordura no quimo. Então, eu vou reduzir a motilidade gástrica
aumentando a secreção da insulina. Então, a partir do momento que eu tenho a liberação do GIP, eu tenho a redução da motilidade gástrica, impedindo que o conteúdo gástrico venha para a região de intestino. A colestoquinina ela vai ser liberada na região de mucosa jejunal. Então, você tem, lembrando, intestino delgado, duodeno, jejuno e íleo. Então, ela vai ser liberada em resposta à presença de gordura, fazendo, então, um efeito inibidor à gastrina. Então, eu reduzo a liberação de gastrina. A gastrina é uma proteína que vai acionar a liberação do ácido clorídrico. Então, automaticamente, através da liberação da colestoquinina a nível jejunal, eu tenho uma redução da liberação da gastrina. Consequentemente, eu vou impedir que o conteúdo gástrico, né, da região de estômago, seja liberado rapidamente para a região de duodeno e jejuno. A secretina, que é liberada na região duodenal, então ela vai ser liberada aqui na região de duodeno, ela vai ser liberada em resposta ao ácido clorídrico, tá? Que vai provocar então uma diminuição da motilidade gastrointestinal. Então, em condições fisiológicas, vocês percebem que esses hormônios intestinais que vão agir sobre a motilidade gástrica, eles estão intimamente relacionados com uma condição fisiológica, inibindo a motilidade gástrica, que vai gerar o conteúdo, a liberação desse conteúdo gástrico em grandes quantidades para a região de duodeno e de jejuno, gerando então uma redução da motilidade gástrica. Ou seja, a partir do momento que eu tenho hormônios intestinais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre doenças do sistema gastrointestinal e vamos iniciar nossa aula com as doenças do estômago. O estômago, na verdade, ele tem uma função, né, de servir como reservatório gástrico, fracionando os alimentos em partículas menores e misturando-as com secreções gástricas. E todo o seu conteúdo vai ser esvaziado no duodeno, tá, de modo controlado. Isso em condições fisiológicas. O estômago ele é dividido em fundo, corpo e antro, que são duas curvaturas, além de duas curvaturas e dois esfíncteres, que são a cardia e piloro. E alguns fatores que vão influenciar a motilidade e esvaziamento são a distensão do duodeno e do jejuno, a gastrina, que vai estimular a motilidade antral e a pressão do esfíncter esofagiano inferior, e a acidificação do duodeno, a irritação da mucosa, fatores emocionais como estresse e tensão durante a refeição, que podem prejudicar a circulação sanguínea, gerando dificuldade na digestão e também no esvaziamento gástrico. A velocidade do esvaziamento vai depender das propriedades físico e químicas do quimo e do fator psicológico. Então, pessoas que tendem ao estresse emocional, esse estresse emocional ele pode gerar alterações físico e químicas do quimo, né, que pode gerar um quadro de gastrite, por exemplo. Então aqui a gente tem essa imagem onde aqui na parte superior a gente tem o esôfago, a cárdia, que é um dos esfíncteres do estômago, o fundo gástrico, as células parietrais, que vão dentro da região tanto de fundo quanto de corpo, que vão liberar fator intrínseco e ácido clorídrico no lúmen, as células principais que secretam muco e pepsinogênio. No antro, né, a gente tem a secreção de pepsinogênio e gastrina e as glândulas mucosas na região de antro e de corpo, que também vão secretar muco. Essa região aqui é o piloro, tá? Que é um dos esfíncteres da região gástrica. Então, a gente tem a cárdia, né? Que vem da palavra coração. Então, ela fica próximo ao coração. E a região, o esfíncter que é o esfíncter piloro, que fica na região, na porção distal do estômago, próximo ao duodeno.
Então a gente tem os hormônios gastrointestinais que vão ser produzidos pelas células no trato gastrointestinal e no pâncreas. Então a gente tem a localização das células produtoras de hormônios, tá? Então a gente tem as células G que vão produzir gastrina na região gástrica, as células S que vão produzir secretina. Em região de intestino delgado, duodeno e jejum, as células K que vão produzir o GIP. A motilina produzida pelas células L, a colicitoquinina produzida pelas células M, motilina pelas células M. Na região de pâncreas, ilhotas pancreáticas, células beta, tá? Que vão liberar a insulina, as células alfa que vão liberar o glucagon, e na região de intestino grosso, ilho e colo, as células L vão liberar PYY. As células D vão ser geradas em todo o trato digestório, liberando somatostatina. Então, a partir do momento que eu tenho esses hormônios intestinais agindo sobre a motilidade gástrica, eu vou ter uma redução da motilidade intestinal, tá? Que vai gerar o quê? Não. Então, a gente tem a imagem aqui do duodeno in situ, tá? E os hormônios que vão agir, os hormônios intestinais que vão agir sobre a motilidade gástrica. Então, na região de duodeno, na região superior do intestino delgado, a gente tem o polipeptídeo inibidor gástrico, que é o GIP. Ele vai ser liberado na região de intestino delgado em resposta à gordura no quimo. Então, a partir do momento que o paciente ingeriu gordura, você vai ter liberação do GIP. Então, ele vai provocar uma redução na motilidade gástrica e aumentar a secreção da insulina. Então, a partir do momento que o paciente ingeriu, em condições fisiológicas normais, tá, gente? Eu não estou falando de condições fisiopatológicas. O paciente ingeriu gordura, você vai ter uma redução da motilidade gástrica pela liberação do GIP. A gente tem a liberação da secretina. Então, a gente também tem aqui a região de duodeno, tá? Liberada pela mucosa duodenal em resposta ao ácido gástrico. Então, a secretina ela vai ser liberada em resposta ao ácido gástrico, ou seja, o ácido clorídrico, e vai provocar o quê? A redução da motilidade gastrointestinal. Em região de jejum, a colicistoquinina ela vai ser liberada em resposta à presença de gordura também. Então, eu tenho tanto a colicistoquinina quanto o GIP sendo liberado em presença de gordura. Ambos vão fazer o seguinte, reduzir a inibição da gastrina. Então, eu tenho o GIP, aqui nesse slide, que vai reduzir a motilidade gástrica. Então, o polipeptídeo inibidor gástrico, ele vai diminuir a motilidade gástrica na região de intestino delgado, tá? Na porção superior, então na região de duodeno. E a colicistoquinina também, só que em região de mucosa jejunal, também vai reduzir o efeito, exercendo o efeito inibidor da gastrina. Ambos vão reduzir, então, a liberação de ácido clorídrico na região de intestino delgado. Então, outros hormônios que vão estimular a secreção das glândulas gástricas são a acetilcolina, que ela estimula todos os tipos celulares, como o pepsilogênio nas células pépticas, o ácido clorídrico nas células parietais, o muco nas células da mucosa e gastrina nas células gástricas. Então, a gastrina tem função de aumentar a produção de ácido clorídrico. A histamina ela é um cofator necessário para estimular a secreção de ácidos pelas células parietais, enquanto que as prostaglandinas elas secretam um muco. Então, outras substâncias como aminoácidos, cafeína e álcool também vão estimular a secreção das glândulas gástricas. A secreção gástrica ela é constituída por água, ácido clorídrico, mucina, ânions, cátions, enzimas, hormônios e fator intrínseco. E também ocorre
síntese de ácido clorídrico e onda alcalina. Em média, o pH ácido do estômago, ele mede aproximadamente 1. E o nosso conteúdo gástrico, ele pode ser até de 2 a 3 litros produzidos diariamente. Então, a gente tem aqui a regulação da secreção do ácido gástrico, tá? Por nervos e hormônios. Então, a gente tem aqui o nervo, né? A nível vagal, acetilcolina, tá? Onde você tem, durante a fase cefálica da digestão, a gente tem os nervos colinérgicos vagais que vão estimular diretamente as células parietais. Então, os nervos colinérgicos, eles vão estimular as células vagais diretamente. Então, a gente tem a imagem aqui do duodeno in situ, tá? E os hormônios que vão agir, os hormônios intestinais que vão agir sobre a motilidade gástrica. Então, na região de duodeno, na região superior do intestino delgado, a gente tem o polipeptídeo inibidor gástrico, que é o GIP. Ele vai ser liberado na região de intestino delgado em resposta à gordura no quimo. Então, a partir do momento que o paciente ingeriu gordura, você vai ter liberação do GIP. Então, ele vai provocar uma redução na motilidade gástrica e aumentar a secreção da insulina. Então, a partir do momento que o paciente ingeriu, em condições fisiológicas normais, tá, gente? Eu não estou falando de condições fisiopatológicas. O paciente ingeriu gordura, você vai ter uma redução da motilidade gástrica pela liberação do GIP. A gente tem a liberação da secretina, então a gente também tem aqui a região de duodeno, tá? Liberada pela mucosa duodenal em resposta ao ácido gástrico. Então, a secretina ela vai ser liberada em resposta ao ácido gástrico, ou seja, ao ácido clorídrico, e vai provocar o quê? A redução da motilidade gastrointestinal. Em região de jejum, a colicistoquinina ela vai ser liberada em resposta à presença de gordura também. Então, eu tenho tanto a colicistoquinina quanto o GIP sendo liberado em presença de gordura. Ambos vão fazer o seguinte, reduzir a inibição da gastrina. Então, eu tenho o GIP, aqui nesse slide, que vai reduzir a motilidade gástrica. Então, o polipeptídeo inibidor gástrico, ele vai diminuir a motilidade gástrica na região de intestino delgado, tá? Na porção superior, então na região de duodeno. E a colicistoquinina também, só que em região de mucosa jejunal, também vai reduzir o efeito, exercendo o efeito inibidor da gastrina. Ambos vão reduzir, então, a liberação de ácido clorídrico na região de intestino delgado. Então, outros hormônios que vão estimular a secreção das glândulas gástricas são a acetilcolina, que ela estimula todos os tipos celulares, como o pepsilogênio nas células pépticas, o ácido clorídrico nas células parietais, o muco nas células da mucosa e gastrina nas células gástricas. Então, a gastrina tem função de aumentar a produção de ácido clorídrico. A histamina ela é um cofator necessário para estimular a secreção de ácidos pelas células parietais, enquanto que as prostaglandinas elas secretam o muco. Então, outras substâncias como aminoácidos, cafeína e álcool também vão estimular a secreção das glândulas gástricas. A secreção gástrica ela é constituída por água, ácido clorídrico, mucina, ânions, cátions, enzimas, hormônios e fator intrínseco. E também ocorre síntese de ácido clorídrico e onda alcalina. Em média, o pH ácido do estômago, ele mede aproximadamente 1. E o nosso conteúdo gástrico, ele pode ser até de 2 a 3 litros produzidos diariamente. Então, a gente tem aqui, a imagem aqui do duodeno in situ, tá?
e os hormônios que vão agir, os hormônios intestinais que vão agir sobre a motilidade gástrica. Então, na região de duodeno, na região superior do intestino delgado, a gente tem o polipeptídeo inibidor gástrico, que é o GIP. Ele vai ser liberado na região de intestino delgado em resposta à gordura no quimo. Então, a partir do momento que o paciente ingeriu gordura, você vai ter liberação do GIP. Então, ele vai provocar uma redução na motilidade gástrica e aumentar a secreção da insulina. Então, a partir do momento que o paciente ingeriu, em condições fisiológicas normais, tá, gente? Eu não estou falando de condições fisiopatológicas. O paciente ingeriu gordura, você vai ter uma redução da motilidade gástrica pela liberação do GIP. A gente tem a liberação da secretina, então a gente também tem aqui a região de duodeno, tá? Liberada pela mucosa duodenal em resposta ao ácido gástrico. Então, a secretina ela vai ser liberada em resposta ao ácido gástrico, ou seja, ao ácido clorídrico, e vai provocar o quê? A redução da motilidade gastrointestinal. Em região de jejum, a colicistoquinina ela vai ser liberada em resposta à presença de gordura também. Então, eu tenho tanto a colicistoquinina quanto o GIP sendo liberado em presença de gordura. Ambos vão fazer o seguinte, reduzir a inibição da gastrina. Então, eu tenho o GIP, aqui nesse slide, que vai reduzir a motilidade gástrica. Então, o polipeptídeo inibidor gástrico, ele vai diminuir a motilidade gástrica na região de intestino delgado, tá? Na porção superior, então na região de duodeno. E a colicistoquinina também, só que em região de mucosa jejunal, também vai reduzir o efeito, exercendo o efeito inibidor da gastrina. Ambos vão reduzir, então, a liberação de ácido clorídrico na região de intestino delgado. Então, outros hormônios que vão estimular a secreção das glândulas gástricas são a acetilcolina, que ela estimula todos os tipos celulares, como o pepsilogênio nas células pépticas, o ácido clorídrico nas células parietais, o muco nas células da mucosa e gastrina nas células gástricas. Então, a gastrina tem função de aumentar a produção de ácido clorídrico. A histamina ela é um cofator necessário para estimular a secreção de ácidos pelas células parietais, enquanto que as prostaglandinas elas secretam o muco. Então, outras substâncias como aminoácidos, cafeína e álcool também vão estimular a secreção das glândulas gástricas. A secreção gástrica ela é constituída por água, ácido clorídrico, mucina, ânions, cátions, enzimas, hormônios e fator intrínseco. E também ocorre síntese de ácido clorídrico e onda alcalina. Em média, o pH ácido do estômago, ele mede aproximadamente 1. E o nosso conteúdo gástrico, ele pode ser até de 2 a 3 litros produzidos diariamente. Nessa imagem, a gente tem regulação da secreção do ácido gástrico por nervos e hormônios. Então, a secreção do ácido gástrico, gente, ela vai ser feita durante a fase cefálica da digestão. A gente tem os nervos colinérgicos vagais, que vão estimular diretamente as células parietais, induzindo a liberação de histamina. Então, você vai ter a liberação de histamina, que também vai estimular as células parietais, tá? Então, isso aqui é a acetilcolina, a gente tem o receptor muscarínico aqui, a colicistoquinina, a histamina, aqui a gente tem a histamina, e as fibras vagais também vão liberar o GRP, que é o peptídeo de liberação de gastrina. Então, a gente tem o GRP, que vai ser liberado, aqui, o GRP, pelas células G, as células D estão aqui, as células G, as células SCL, a liberação de histamina,
acetilcolina. Então, a partir daí, as fibras vagais vão liberar o peptídeo de liberação de gastrina, que é o GRP, na região antral, induzindo a secreção de gastrina, que vai ser transportada na corrente sanguínea para induzir o quê? A liberação de histamina. Então, o que é importante vocês identificarem? Primeiro, eu tenho liberação de histamina via as células EL, células parietais que vão liberar acetilcolina. Peraí que eu não estou conseguindo. Com relação aos mecanismos de dano à barreira mucosa, a gente tem o ácido clorídrico elevado, ácidos alifáticos, detergentes naturais e sintéticos, etanol, ácido salicílico e ácido acetil salicílico e alguns anestésicos locais. Os principais nutrientes digeridos no estômago são as proteínas, que vão gerar polipeptídeos e aminoácidos, as gorduras, que são os triglicerídeos de cadeia média e de cadeia curta, que vão ser desdobrados em ácidos graxos, e glicerol. Isso em condições fisiológicas. A ação de alimentos e outros elementos na função gástrica, nós temos alimentos muito quentes, eles podem levar à congestão da mucosa, aumentando a secreção de ácido clorídrico. A redução do tempo de esvaziamento gástrico ela pode ser ocasionada por alimentos muito quentes. Infusos concentrados aumentam a secreção ácida e podem provocar dispepsia. Bebidas alcoólicas também aumentam a secreção ácida. E refrigerantes à base de cola reduzem a pressão do esfíncter esofagiano inferior, facilitando também o refluxo. A ação de alimentos e outros elementos na função gástrica, por exemplo, a nicotina, como eu falei para vocês na aula de esôfago, a gente tem uma redução da pressão do esfíncter esofagiano inferior, promovendo alterações no conteúdo gástrico. Há um aumento da secreção de ácido clorídrico em presença de nicotina, diminuindo a habilidade da cimetidina e de outros fármacos usados para reduzir a secreção ácida noturna, ou seja, papel importante na ulcerogênese. Condimentos picantes aumentam a secreção ácida e vão gerar o quê? Irritação da mucosa gástrica. Pimenta vermelha e páprica, em função do conteúdo de capsaicina, que é irritante à mucosa, vai gerar o quê? Aumento da secreção ácida, provocando perda de potássio. A pimenta preta produz irritação gástrica, gerando aumento da secreção ácida e dispepsia. E a pimenta do chile e mostarda produzem lesão gástrica também e podem causar eritema, que é o vermelhão, né? A vermelhidão na pele. Caldos concentrados em purinas, carboidratos concentrados, alimentos ricos em gordura, eles não são indicados em pacientes que têm dificuldade gástrica. Por quê? Caldos concentrados, eles são excitantes da mucosa gastrointestinal, gerando aumento da secreção ácida. Enquanto que carboidratos concentrados vão estimular osmorreceptores, gerando retardo do esvaziamento gástrico. Já os alimentos ricos em gordura geram retardo do esvaziamento gástrico. E aí vocês lembram quando eu falei para vocês na aula de esôfago, alimentos ricos em gordura, eles geram o quê? Uma redução da pressão do esfíncter esofagiano inferior. Consequentemente, também vai gerar um retardo de esvaziamento gástrico. Distensão excessiva do duodeno ou estômago vai ocasionar inibição do esvaziamento gástrico e fatores psicossomáticos ou estímulos ambientais podem aumentar ou diminuir a motilidade gástrica por vias eferentes simpáticas e parasimpáticas. Quando a gente entra na fisiopatologia e falamos de gastrite, a H. pylori é um micro-organismo muito comentado e essa bactéria gram-negativa ela causa uma das infecções crônicas mais comuns em humanos, tá? Que é a gastrite crônica por colonização da mucosa do estômago, que vai gerar um quadro de inflamação. Então, a Helicobacter pylori ela é um fator etiológico principal associado à gastrite crônica e também está relacionado ao surgimento de úlceras
gástricas, úlceras duodenais, carcinoma gástrico, linfoma do estômago, gastrite atrófica, inflamação crônica com deterioração da mucosa e glândulas, resultando em acloridria, que é a perda, né, da liberação de ácido clorídrico, e a perda do fator intrínseco. Então, a H. pylori está envolvida não só em processos de gastrite, mas também de processos de úlceras e de câncer gástrico. Então, a gente tem aqui uma imagem da H. pylori, tá? Onde ela vai liberar citotoxinas, gerando lesão da mucosa gástrica. Então, a gente tem aqui as criptas gástricas, tá? Onde, em função dessa H. pylori, ela tem uma locomoção facilitada por ela ser um flagelo, ela se adere à região das criptas, gerando liberação dessas citocinas tóxicas, liberando urease e proteose e se alimentando das criptas do estômago. Então, essa infecção por H. pylori induz uma inflamação tanto em via resposta imuninata como sistêmica, onde a olfactomedina 4, que é uma glicoproteína que vai levar à ativação e à expressão de citocinas ou quimiocinas pró-inflamatórias através da ativação do fator nuclear kappa-beta, mediada por NOD1 e NOD2, inibindo a resposta imune desse hospedeiro, contribuindo ainda mais para a persistência da colonização dessa H. pylori. De forma concomitante, a H. pylori está envolvida na produção e liberação de outras citocinas pró-inflamatórias, como a proteína C reativa, a expressão proteica e RNA mensageiro do fator de necrose tumoral alfa e interleucina 6, onde o efeito sistêmico desse processo inflamatório é uma hipótese básica da associação entre a infecção pela H. pylori e por doenças extragastrointestinais. Então, tendo em vista a necessidade do suporte, né, desse paciente com gastrite, então qual seria a conduta dietoterápica mais assertiva? Primeiro, você precisa recuperar o estado nutricional do teu paciente, favorecendo o trabalho gástrico desse paciente, que vai ter uma redução da secreção gástrica, evitando ainda mais a progressão das lesões e da hemorragia que esse paciente terá. Dessa forma, você vai promover um esvaziamento gástrico adequado, evitando ou minimizando interações droga-nutrientes. Por isso que eu sempre falo para vocês que é importante você identificar a interação fármaco-nutriente. Em determinado momento, quando eu devo consumir esse fármaco? Esse fármaco vai reduzir a potencialização da absorção de alguns nutrientes, ou micronutrientes, ou macronutrientes. Então, eu preciso identificar a interação da droga-nutriente durante a conduta dietoterápica. Eu preciso propiciar para esse paciente uma adequação adequada, uma adequação nutricional ímpar, para que eu possa promover a educação nutricional desse paciente de forma assertiva e ele vá conduzir de forma adequada e equilibrada a conduta que eu aplicarei para ele. Então, dentro dos quadros, tanto de gastrite aguda, né, quanto de gastrite crônica, o valor energético total que eu vou ter que aplicar para o meu paciente, que eu vou prescrever para esse paciente, ele vai ser de acordo com o estado nutricional, né, após a avaliação clínica e antropométrica desse paciente. Então, eu faço a avaliação nutricional do meu paciente, identifico se ele tem se ele já possui uma história patológica pregressa, se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele tem uma insuficiência renal crônica. Então, eu vou fazer o valor energético total dessa dieta de acordo com a faixa etária do meu paciente, de acordo com o gênero do meu paciente e vou aplicar o valor energético total dentro das condições do meu paciente. Com relação aos carboidratos, então eu vou falar primeiro da gastrite aguda. Ela tem que ser normo ou hipoglicídica, com dextrinomaltose a 5%,
uma dieta de 1,2, podendo ser normal ou hiperproteica, lipídios normal ou hipolipídica, vitaminas, minerais e líquidos, de acordo com a necessidade do paciente, e a fibra, né, que é a celulose, ela deve ser modificada por cocção, tanto na aguda quanto na crônica. Sem purinas, tá? Com fracionamento aumentado na gastrite, tanto aguda quanto crônica, com volume reduzido. No entanto, se eu tenho uma temperatura elevada, eu posso gerar uma lesão ainda maior. Então, a temperatura da refeição desse paciente tem que ser normal para evitar ainda mais o agravamento da gastrite aguda desse paciente. Consistência líquida completa ou pastosa, isenta em alimentos ricos em enxofre e de difícil digestão, como flatulentos. Enquanto que na crônica, quando eu falo de carboidrato, ela pode ser normal, sem concentração de disacarídeos, com uma densidade proteica de 1,4, podendo também ser normal, tá? De 0,8 até 1,4. Concentração de lipídios, normal, sem concentração de ácidos graxos saturados. Minerais, vitaminas e líquidos, de acordo com a necessidade do paciente. E a fibra é modificada por cocção. Sem caldos purínicos, tá? O fracionamento, ele pode ser normal ou aumentado, vai ser de acordo com o estado nutricional do teu paciente, volume normal, temperatura normal, consistência pastosa ou branda, isenta em alimentos ricos em enxofre e de difícil digestibilidade. Então, a consistência da dieta em todas as características que você tiver dentro da fisiopatologia do teu paciente, da doença do seu paciente, você tem que levar em consideração. Após a anamnese alimentar, após a história alimentar desse paciente, identificar se a consistência dessa dieta ela vai ser evoluída gradativamente ou se ela vai se manter num processo que ele chegou para você após a internação, ou se você vai ter que regredir de uma dieta branda até uma dieta líquida completa. Quando eu falo de úlcera péptica, porque também se dá, né, é uma alteração gástrica, ela pode ser localizada tanto a nível gástrico, quanto a nível duodenal, quanto a nível esofagiano. Então, ela pode ocorrer em todas as idades, especialmente ela vai acometer pacientes de 45 a 60 anos. A úlcera duodenal ela é 3 vezes mais frequente em homens e mais prevalente do que a gástrica. As complicações da úlcera péptica, então toda vez que eu falar de úlcera péptica, gente, eu vou estar falando tanto da região gástrica, quanto duodenal, quanto esofagiana, tá? Isso vai depender do que está escrito no prontuário médico do teu paciente. Então, eu tenho complicações que podem vir de perfuração até hemorragias, quadro de infecção com divertículos, com penetração em estruturas vizinhas e obstrução da região de piloro. As causas dessas úlceras podem ser geradas em função de uma lesão por hipersecreção ácida, causas em função de uso contínuo de anti-inflamatórios não esteroidais que vão inibir a síntese das prostaglandinas, que tem função de proteção, lesão por H. pylori e a síndrome de Soland-Hellison. Essa síndrome é onde esse paciente ele tem uma produção excessiva de ácido clorídrico, tá? Que é um distúrbio endócrino caracterizado por um aumento do hormônio gastrina, gerando excesso da liberação e produção de ácidos gástricos. Uma das consequências da acidez aumentada é a formação de úlcera péptica em 95% desses pacientes. Então, qual é a fisiopatologia, as causas da úlcera péptica? Então, eu tenho úlceras associadas a outros fatores como o tabagismo, que vão ter um aumento da secreção ácida, a bebida alcoólica, que gera aumento da secreção ácida e de estresse, cafeína, que também aumenta a secreção ácida, o próprio potencial patogênico, né, já que o H. pylori, ele
é o agente etiológico da úlcera, onde você tem o formato espiralado e a motilidade desses flagelos da H. pylori vão liberar toxinas e enzimas, facilitando a aderência às criptas gástricas, como eu mostrei para vocês na imagem. Mecanismos patogênicos desse H. pylori é que ele vai gerar redução da integridade da mucosa gástrica, gerando um aumento desse processo de inflamação, gerando uma redução dos níveis de gastrina e, consequentemente, de ácido, gerando um aumento desses níveis de gastrina e, consequentemente, liberando ainda mais a secreção ácida. Então, quando a gente fala de úlceras, você tem a definição de lesões da mucosa gástrica que vai se estender através da submucosa ou também elas podem ser mais profundas, né, em regiões mais profundas. Quando a gente fala de úlceras gástricas, você tem uma regurgitação do conteúdo da região de duodeno em direção à região gástrica. Então, aqui a gente tem a região de esfíncter de piloro, então você tem o piloro. Então, aqui o duodeno, o conteúdo da região duodenal, ele vai em direção à região gástrica. Um esvaziamento gástrico mais retardado, mais lento. Então, pode ocorrer em qualquer local do trato alimentar, sendo que as úlceras pépticas duodenais e gástricas, elas são mais prevalentes do que as úlceras de região de esôfago. A úlcera péptica duodenal, eu tenho um aumento da secreção ácida em região de duodeno. A úlcera gástrica, eu tenho uma secreção normal ou diminuída, tá? Associada a uma diminuição da defesa da mucosa gástrica. Então, anti-inflamatórios não esterais podem causar tanto a úlcera péptica duodenal quanto a gástrica, porque ele vai inibir a produção das prostaglandinas. Quando eu falo de úlcera duodenal, eu tenho um esvaziamento gástrico muito rápido para a região de duodeno, tá? Então, essa secreção de ácido muito alta pelo estômago, ela não dá tempo para o duodeno ser alcalino o suficiente para inibir que esse conteúdo ácido seja direcionado de forma elevada para dentro da região duodenal. Então, eu tenho uma secreção muito alta de ácido clorídrico em região gástrica, indo em direção ao duodeno, gerando uma úlcera duodenal. Então, a gente tem vários tipos de úlcera. Então, tem úlceras gástricas não complicadas, onde os sinais e sintomas são dor e desconforto abdominal. Esse paciente ele pode cursar com perda de peso, esse paciente ele tem anorexia, náuseas e vômitos. Ele cursa com azia em maior frequência em pessoas com úlceras gástricas e os sinais são semelhantes associados com dispepsia e gastrite. Em alguns casos, as úlceras gástricas não complicadas, elas podem ser assintomáticas. Então, o problema é justamente o paciente que ele não tem o sintoma da gastrite, que vai evoluir para uma úlcera gástrica não complicada, e aí eu vou ter um paciente que pode cursar com uma úlcera complicada. Quando eu tenho uma úlcera duodenal não complicada, esse paciente também cursa com dor e desconforto abdominal, tá? Sinais semelhantes aos da úlcera gástrica, que também podem ser assintomáticos. Em úlceras por estresse, essas úlceras elas podem ocorrer como uma complicação de uma queimadura grave, por exemplo, por um paciente que tomou ácido, por exemplo, numa tentativa de suicídio, traumas, cirurgias, choque, insuficiência renal ou terapia de radiação, que pode gerar um estresse mecânico, né? A presença potencial de uma hemorragia significativa, isquemia gástrica com hipoperfusão gastrointestinal,
com lesão oxidativa, refluxo de sais biliares e enzimas pancreáticas. Uma colonização microbiana e alterações da barreira mucosa também podem estar implicadas em úlceras por estresse. E quando eu falo de úlceras pépticas complicadas, é quando os sinais incluem tanto hemorragia digestiva alta em 20% desses pacientes, que vai ser manifestada por fezes com sangue, tá? Que pode sugerir um sangramento agudo ou crônico da região de gastrointestinal superior, hematêmese, que é sangue eliminado através ou do esôfago ou melena, que é perda de sangue oculto nas fezes. E em 6% dos casos de úlceras pépticas complicadas, você tem perfuração desse paciente, tá? Perfuração de região gastro ou duodenal e obstrução em 4% da região de piloro e duodeno. Então, eu tenho as principais localizações das úlceras, como eu falei para vocês, elas podem se localizar desde a região de duodeno, esôfago, estômago e também jejuno. Então, eu tenho na primeira porção do duodeno, na região de antro do estômago, nas margens de uma gastroenterostomia, na região de duodeno, no estômago ou no jejuno de pacientes que também cursam com síndrome de Solnit-Hellingson, que eu falei para vocês, onde você tem um aumento de 95% da produção de gastrina. Os sintomas clássicos são dor epigástrica laxante, em queimação, né, ou constante. Ela tende a piorar no período da noite. Outras manifestações são representadas por náuseas, vômitos e hematêmese, que é sangue, presença de sangue no vômito desse paciente. Distensão, eructação, que são arrotos, e redução do peso pode acontecer, tá? De forma significativa, ou ainda presença de melena em caso de hemorragia. E ocasionalmente, com as úlceras penetrantes, essa dor vai se irradiar para as costas, no quadrante superior esquerdo ou tórax. Então, quando eu falo de quadrante, imaginando que você esteja de frente para o espelho. Então, você tem o quadrante superior direito e esquerdo, tá? E quadrante inferior em região abdominal, direita e esquerdo. Então, essa dor, ela se dá em região de quadrante superior esquerdo ou na região de tórax. Complicações da doença ulcerosa péptica. Então, você tem um sangramento em 25 a 35% dos pacientes, com na complicação mais frequente, e pode ameaçar a vida desse paciente com morte em 25% dos casos desses pacientes. 5% desses pacientes, eles têm perfuração, tá? Onde é responsável por 2/3 das mortes por úlcera e raramente vai constituir a primeira indicação de uma úlcera. Quando esse paciente tem uma obstrução por edema ou fibrose, isso vai ocorrer mais frequentemente em úlceras em região pilórica, podendo ocorrer também em úlceras duodenais, onde esse paciente tem uma dor abdominal encólica, tornando esse paciente incapacitado de fazer qualquer tipo de movimento, ou seja, a dor é tão absurda que esse paciente ele não consegue fazer tarefas simples. Raramente pode resultar em obstrução total com vômitos refratários ao tratamento, e outra complicação é dor refratária durante o tratamento. Então, como você vai conduzir a dietoterapia do teu paciente? O VET. Então, você vai fazer a taxa metabólica basal, você vai utilizar taxa metabólica basal de acordo com o nível de atividade física. Você vai utilizar ou a fórmula básica, né, o que a gente chama de fórmula de bolso, ou você vai utilizar a fórmula de Harris-Benedict. Então, você vai ver a condição clínica do teu paciente para utilizar a fórmula mais assertiva no cálculo do valor energético total da dieta do teu paciente. A dieta tem que ser normal hiperproteica, fase aguda a 1,2 por grama de quilo de proteína e na fase de recuperação até 1,5 gramas de proteína por quilo.
Carboidratos, de acordo com a aceitação do paciente, estado nutricional do paciente, sem concentrações de sacarídeos para evitar a fermentação. Ausente em ácidos graxos saturados, quando você calcula os lipídios do teu paciente. Minerais e vitaminas de acordo com o paciente ajustado aos fármacos. E os líquidos normal hiper, rica em líquidos. A fibra deve ser ajustada ao trato gastrointestinal, modificando por cocção ou subdivisão, ou seja, você pode fracionar a fibra que você vai indicar para o teu paciente. Isenta em caldos purínicos. Na fase aguda, aumentar o fracionamento, e na fase de recuperação, esse fracionamento pode ser normal. O volume deve ser diminuído na fase aguda e normal na fase de recuperação. E a temperatura desse alimento deve ser normal, evitando ser muito quente. A consistência na fase aguda, ela pode ser de líquida completa a pastosa, e na de recuperação branda a normal, você pode regredir durante a fase de recuperação, dependendo do processo de adaptação do teu paciente e evolução clínica desse paciente. Não se esquecendo que alimentos ricos em enxofre, flatulentos, que são de difícil digestibilidade, fermentáveis, infusos concentrados, carminativos, bebidas alcoólicas e derivadas de cola e, logicamente, cigarro, esse paciente não deve nem consumir nem fazer uso. Com relação aos sinais e sintomas, esse paciente ele cursa durante uma úlcera péptica com náuseas e vômitos. Então, você tem que conscientizar esse paciente da necessidade dele comer, apesar de ter náuseas e vômitos, tá? Então, uma possibilidade é você aumentar o fracionamento dessa dieta, reduzindo o volume da refeição de 6 a 8 refeições por dia, esse fracionamento, dando preferência a alimentos mais secos, tá? A consistência branda pode auxiliar você durante o tratamento da úlcera péptica, e orientar esse paciente durante a elaboração, principalmente esse paciente após a alta, preparar pratos visualmente agradáveis e coloridos, evitando jejuns prolongados, e mastigar ou chupar gelo 40 minutos antes das refeições para dar sensação de conforto gástrico, evitando preparações que contenham frituras e alimentos gordurosos, temperaturas muito ácidas, muito altas, e alimentos muito doces, evitar também beber líquidos durante as refeições e mantendo a cabeceira elevada a 45 graus ou até 20 centímetros durante e após as refeições. No caso do tratamento cirúrgico do meu paciente, eu tenho algumas possibilidades que vocês vão encontrar durante a prática clínica. O paciente ele pode vir a ser tratado por vagotomia troncular e drenagem, ou troncular e antrectomia, uma gastrectomia subtotal, uma vagotomia gástrica proximal ou seletiva e uma piloroplastia. No caso desses tratamentos, a conduta dietoterápica ela vai depender da técnica e da anestesia que vai ser utilizada com esse paciente, do retorno da peristalse e do estado nutricional e, logicamente, da tolerância do paciente. Porque esse paciente, após um tratamento cirúrgico de úlcera péptica, ele pode complicar. Então, a gente tem, das complicações mais comuns no paciente pós-operatório de úlcera péptica são a síndrome de má absorção, tá? E a síndrome de dumping. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os tratamentos cirúrgicos. Então, a gente tem a vagotomia. Lembrando que o nervo vago, gente, ele é responsável não apenas pela motilidade, tá? Mas também pela estimulação das células parietais da porção proximal do estômago, tá? Então, da região proximal do estômago, razão pela qual geralmente se faz a vagotomia para eliminar a secreção do suco gástrico. Então, a vagotomia em determinados níveis, ela pode alterar a função fisiológica normal do estômago, do intestino delgado, do pâncreas e do sistema biliar.
Então, se eu tenho, aqui eu tenho a vagotomia troncular, onde a separação do nervo vago da porção distal do esôfago vai diminuir a secreção ácida pelas células parietais do estômago, reduzindo então a sua resposta ao hormônio gastrina. Eu tenho uma vagotomia seletiva, onde você vai, durante esse processo cirúrgico, tá? Que a gente chama tanto, quando eu falo de vagotomia das células parietais, ela pode ser parcial ou seletiva. Então o médico ele vai dividir, né, o cirurgião ele vai dividir ou separar os ramos do nervo vago que afetam a porção proximal do estômago, né, e distal do esôfago, e que vai ocorrer o quê? A secreção do conteúdo do suco gástrico, enquanto que o piloro, tanto a região de piloro quanto a região antral vão se manter inervadas. Então ele faz uma vagotomia seletiva. Então você percebe que na troncular ela é na porção distal do esôfago e proximal do estômago, enquanto que a vagotomia das células parietais, então é um pouco abaixo da vagotomia troncular, você tem a separação dos ramos do nervo vago em porção proximal do estômago, tá? Que vai também reduzir a secreção do suco gástrico, mas os nervos, né, tanto de região antral quanto de piloro, eles vão se manter inervados. Ou a superseletiva, onde você vai ter a superseletiva das células parietais, então você vai ter a interrupção dos nervos em região de células parietais. Então essa inervação ela fica mais em região de antro e de piloro. Então, quando eu falo de procedimento, né, da piloroplastia, os procedimentos da vagotomia eles são acompanhados por um procedimento de drenagem chamado de antrectomia ou piloroplastia, que vai auxiliar o esvaziamento gástrico. Então você percebe aqui que há um estreitamento importante em região de piloro, e após a antrectomia ou piloroplastia, esse paciente ele vai ter o auxílio pós cirurgia, né? Então você vai ter a abertura da região pilórica desse paciente. Então a gente tem um resumo aqui da úlcera péptica. Então qual é a etiologia da úlcera péptica? Então a gente tem essa hipersecreção ácida por síndrome de Jollin-Hellingson, onde você tem uma secreção, uma hipersecreção de ácido clorídrico, tá? Com múltiplas úlceras gastroduodenais, regionais e esofágicas, uma infecção por H. pylori, o uso de aspirina e anti-inflamatórios não esteroidais, estresse, gastrite e malignidade por câncer gástrico, linfomas e câncer de pulmão também podem estar envolvidas no quadro de úlcera péptica. A fisiopatologia é a erosão através da mucosa, da muscular da mucosa, na submucosa ou na lâmina própria. E o manejo nutricional é a redução de alimentos ácidos, né? Alimentos que estimulam, né? Então, picantes, álcool, café e cafeína também. Aumentar o consumo de ácidos graxos do tipo ômega 3 e 6, que podem favorecer o efeito protetor desse paciente. E uma nutrição adequada também para defender as complicações via H. pylori. Com relação ao tratamento clínico, nós temos os antagonistas dos receptores de histamina, que vão inibir competitivamente as ações da histamina em todos os receptores. Inibem a secreção ácida estimulada por histamina e pela gastrina, reduzindo a secreção de acetilcolina. Podem também ocorrer recidivas durante a suspensão do tratamento. E os principais representantes dos antagonistas dos receptores de histamina são a cimetidina, ranitidina, e os efeitos adversos são a cefaleia, diarreia, erupções cutâneas, tonteiras, sonolência, confusão mental, ginecomastia, dor muscular e articular.
Os inibidores da bomba de prótons, os mais eficazes, né, são os mais eficazes supressores da secreção gástrica, o omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol. Tratam-se de inibidores seletivos não competitivos, que são irreversíveis da HK-ATPase da célula parietal, reduzindo a secreção clorídrico-péptica, tá? Então, ele vai promover algumas reações adversas no paciente, como náusea, dor abdominal, constipação, flatulência, diarreia, que são mais comuns, artralgia, miopatia e cefaleia. Então, é importante vocês identificarem qual o tipo de fármaco que o paciente de vocês está utilizando, porque muitas das reações podem estar sendo ocasionadas em função do uso de determinado fármaco ou do uso concomitante de inúmeros fármacos. Então, é sempre importante não só você identificar a interação droga-nutriente, mas também a reação adversa que esse fármaco pode gerar no paciente. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá, de inibidores de bomba protônica, como o omeprazol ou lanzoprazol, em quantidades específicas, tá, em quantas vezes, em geral, esse paciente vai consumir. Então, o inibidor de bomba protônica, ele é bem tolerado com poucos efeitos adversos, tá, e que apresentam com inconveniente o custo elevado. Eu tenho o omeprazol 20 mg e o lanzoprazol e a durabilidade, né, do tratamento, mais a azitromicina, né, ele é bem tolerado, mas o custo também ele é um custo razoável, implicando em menor quantidade de comprimidos ao dia. Ele pode ser ingerido à noite com o estômago vazio. O inibidor da bomba protônica, tanto o omeprazol, né, 20 ou lanzoprazol 30 mg, uma vez ao dia por 7 dias, mais a furazolinidona, mais a claritromicina, eles têm demonstrado erradicação, tá, da úlcera péptica. Então, são alguns exemplos de medicamentos que têm sido utilizados no tratamento do paciente com úlcera. Então, a gente tem as referências básicas, como eu digo para vocês, gosto muito da Krause, né? Então a gente tem a nova edição de 2018, o Chios Tratado de Nutrição Moderna e da Saúde da Doença, da Malone, e o Dan Weisberg, Nutrição Oral, Enteral e Parenteral na Prática Clínica. Algumas bibliografias complementares que vocês também vão encontrar na aula. E muito obrigada. Guardo vocês.